Olá, pessoal! Alguns de vocês, certamente, quando desencarnarem com o tempo que se seguir, né? Porque lá do outro lado não tem tempo, mas a gente tem que falar a maneira daqui. Talvez alguns de vocês irão ser futuros cientistas cósmicos, né? Porque vocês gostam de estar estudando isso, estudando as energias, futuros criadores de seres e espíritos naturais ou espirituais. Energias da criação. Número, acho que é o 34, se não me engano. 34. Pronto. Vamos começar hoje. Aí vai ser uma série de vídeos, porque não há como fazer tudo ao mesmo tempo, no mesmo vídeo. Os 7 estados da energia, né? Que é aquele primeiro plano, segundo plano, terceiro plano. Então hoje a gente vai estudar o primeiro estado da energia, que é o fatoral. Vamos recordar? Fatores de Deus. O que eram os fatores de Deus? Vamos lá recordar. Eu esqueci de trazer o negócio para apagar aqui, ó. Ficar com isso aqui. Então vamos lá. Deus, através dos seus tronos que ele mesmo criou, os principais são 7. 5, 6, 7. Porque os tronos de Deus não são só 7, eles são 14, igual a 14. É outra parte dele. Um é masculino, outro é feminino. Um é positivo, outro é negativo. Mas, além desses, há outros fatores, vamos dizer menores, né? Que fazem, continuam fazendo o trabalho, né? Conforme o que vai criar, e depois de criado, tem que ter a alimentação, né? Também, a alimentação. Então vamos lá. Deus joga os seus DNA, que são os fatores, e os individualiza. Então ele fez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fatores. Né? Mas antes desses fatores, ele fez o quê? Estão lembrados lá no início, até acho que na Gênese Sagrada e na Magia dos Tronos. Ele fez o trono das 7 encruzilhadas. Sol, planetário, né? Só pode ser o Sol, né? Então, ele transmitiu a ele, ó, faz esses 7 tronos. Aí ele fez os 7 tronos. Então as partículas de Deus, elas estão em toda parte. Por quê? Porque cada um desses tronos tem uma partícula. Tem várias partículas dentro dele, desculpa. E a partícula correspondente à fé, ao amor, ao conhecimento, à justiça, à lei, à evolução e à geração. Até já decorei.
Então, todos trabalham em conjunto. Eles trabalham em conjunto com Deus, conjunto com ele com ele. Por quê? Porque ele alimenta através de um outro logos, de um outro tipo sol, vamos dizer assim. Ele alimenta esse alimenta esse alimenta esse. E esses alimentam as criações. Então, fatores. Fatores têm os tronos, fatores têm Deus. E o Sol foi feito com fatores também. Então, já recordamos, então vamos em frente. Falo isso porque tem gente que vai pegar pela primeira vez o vídeo e não vai entender nada. Ou pode entender errado também, né? Chegar para cá, porque... Cadê aqui? Acho que eu vou... Peraí. Agora sim. Então, o primeiro estado da energia é o estado fatoral, dos fatores de Deus. Após ser irradiado por Deus, ele se concentra no primeiro plano da vida e estaciona ali e aguarda a condensação e aguarda a se condensar. E quando pronta, é transportada através dos vórtices para o segundo plano da vida. Já é transportada como essência, mas antes foram fatores. Então, o primeiro plano são sempre os fatores. Depois eles se modificam para o segundo plano, que iremos estudar depois desse vídeo aqui, para o próximo vídeo. A energia neste primeiro plano é denominada fatoral e é formada pelas menores partículas energéticas existentes na criação divina. Ali existem gigantescos berçários que abrigam e gestam todas as formas de vida geradas por Deus e são exteriorizadas neste primeiro plano de vida. Aqui, os seres são ainda inconscientes, são fatores, mas são acolhidos dentro de microcampos mentais eletromagnéticos que são gerados pelas irradiações mentais das divindades mistérios, denominadas divindades fatoradoras das gerações divinas, ou fatorais, né? Então, quem são as divindades mistérios? Eles já falaram, né? Em vídeos passados. São os tronos de Deus. Aquilo que eu mostrei ali, que ele fez. Os principais são 7. Todas as criações de Deus, no seu plano interno, dentro dele, dentro dos tronos, dentro do sol, tudo que cria internamente, né? Todas as criações de Deus no seu plano interno são exteriorizadas, né, colocadas para fora, por meio de vórtices ou passagens especiais pelos quais entram ondas vibratórias, só um instante. Passagens especiais pelas quais entram ondas vibratórias mentais emitidas
pelas divindades, mistérios, assentadas por Deus no primeiro plano da vida. Então, esses tronos ficam ali assentados. Essas divindades não têm a forma de seres. Eles se assemelham a gigantescas estrelas, de tão radiantes que são identificados pelas suas cores, como trono masculino, trono feminino, ou divindade, mistério masculina, ou divindade, mistério feminina. Nós somos informados que espírito não tem sexo. Quando a gente morre, não tem sexo. Ele pode se apresentar aos outros seres naquela última reencarnação, na reencarnação que ele queira. Pode se apresentar como masculino ou feminino. Mas, na hora que estão criando o fator para criar um ser, começar a criar um ser, é preciso 2. Eles são duplos, que é por isso que eu digo que é igual a 14. São duplos. Tem que ter o masculino e o feminino. Uma de suas funções é irradiar suas irradiações mentais vivas, divinas, para o lado interno da criação e criar microcampos magnéticos, dentro dos quais são alojados os seres espirituais ainda inconscientes e desprovidos de um corpo energético ou espiritual que os difere. Então, eles não são nada ainda, eles são ainda, nós somos ainda como uma semente. Existe a abóbora, abobreira, né? Pé de abóbora. Tem pé de abóbora que as flores nascem só machos ou nascem só fêmeas. E aí fica difícil, né? Da abóbora, porque tem que ter a polinização dos insetos. Então, ali os fatores, eles depois vão ser irradiados pelos dois, né? Pelo que eles denominam macho ou fêmea, pelos 2 tronos. E aí, um deles vai se sobressair mais, vai dominar, vamos dizer assim, né? Vai dominar. Bom, continuando. Essas divindades fatorais projetam aos pares suas irradiações mentais, uma masculina e outra feminina, por meio de vórtices especiais. Puxa, então vamos colocar as 2 divindades. Entender melhor. Então, estamos aqui as 2. Um é macho, o outro é fêmea. E eles estão projetando os fatores aqui dentro, nos vórtices. Esses vórtices são especiais, porque é só para isso aí. As 2 irradiações, masculina e feminina, se ligam. Eles são separados, mas as irradiações se ligam, tá? Se ligam e criam um microcampo magnético mental que envolve o ser, que ainda é uma centelha. Então, vamos lá. A centelha está aqui, vou fazer em ponto grande, né?
fator. Eles se uniram, irradiando, tem que ler primeiro. Primeiro plano da vida. Isto que eles estão fazendo, essa irradiação dos dois, e depois se funde e começa a irradiar o fator, ele ainda não está no primeiro plano. Depois, após algum tempo, o puxam para fora, porque ele tem um campo ao redor dele, então eles puxam ele para fora e levam para o primeiro plano da vida. Vou repetir. Após algum tempo, puxam de lá para fora do plano interno que não tem, ainda não é o primeiro plano interno, que é outro, da criação, e o acomodam no primeiro plano da vida, que é formado pela energia do seu primeiro estado olfatoral. E quando eles já irradiam, que vai ser o mental desse fator, eles colocam aqui dentro já do primeiro plano. Então agora vamos saber o que acontece. O campo mental, ele já está preparando o campo mental desse ser, o campo mental desse fator, futuro ser, ainda é inconsciente, mas eles já irradiaram. Então, esse campo mental, vou botar ao redor, né? Porque o certo é ao redor mesmo. O fator está aqui, campo mental. O campo mental é transparente e se vê a centelha da vida pulsar. Pulsar dentro dele. E também dá para ver a sua cor viva. Pessoal, vai ser aquela cor, né? Porque ele foi irradiado com isso. E também o formato do campo magnético, que forma uma estrela da vida, que daí em diante sustentará e guiará a evolução do ser. Eu tenho que tirar uma xerox aqui para mostrar para vocês daqui a pouco. Não, eu vou esperar um pouco mais, né? Eu vou ver se dá jeito de mostrar com o livro, né? Então, vamos recordar. É preparado um campo fora do primeiro plano, depois é jogado no primeiro plano, e eles já prepararam o mental do futuro ser, que ainda é inconsciente, apesar de já ter isso. Então, esse campo é transparente, tem cor e tem o formato de uma estrela. Então, estas ondas vibratórias mentais que entram aos pares macho e fêmea, uma delas assumirá a função dominante e a outra a função recessiva. É análoga
a genética humana terrena. Então, macho e fêmea irradiam, mas Agora, como é que faz isso se eles escolhem ou o fator inconsciente não pode escolher, né? Acho que eles, né? As divindades é que deve ser, né? Determinam, né? Que o fator ainda é inconsciente. Quando a função dominante é assumida pela onda vibratória mental masculina, surge uma estrela da vida análoga à da divindade, mistério. Análoga é semelhante. Então, quando ele já é irradiado, e os dois irradiaram, mas teve um domínio de uma das partes. Então, aqui foi a masculina. Então, vai aparecer lá no mental desse futuro ser a estrela, que isso aqui já foi estudado em outros vídeos, né? Vai aparecer a estrela dessa divindade. E a cor, né? A cor. Então, quando a função dominante é assumida pela onda vibratória mental masculina, surge uma estrela da vida análoga à da divindade mistério, que assumiu o campo, que assumiu o amparo do novo ser espiritual, e o ser estará ligado mentalmente por toda a eternidade. Sempre será aquele trono. Vamos admitir que ele foi irradiado pelo trono da fé. Então ele vai ser um ser que estará sempre, né, voltado mais para a religiosidade. Ele morre, reencarna novamente, sempre o mesmo trono o alimentando. Vai lá para outro planeta, lá não sei onde, vai lá para Vênus, reencarnar lá, é sempre o mesmo trono que o alimenta. É eterno. A vida é eterna. O que se cria é eterno. Só tem uma exceção que é muito raro acontecer, mas que eu já expliquei aí num outro vídeo. Mas, mesmo os maus, reencarnam novamente para ver se melhora, não melhora. Reencarna de novo, não melhora, ou melhora. Então, a cor da centelha é a mesma da estrela da divindade mistério. Agora, se a onda predominante for a feminina, a estrela da vida, minúscula, é idêntica à divindade que assumiu a ascendência, né? É igual ao outro, né? Ou predominância na vida do novo ser. E a cor da centelha é igual à divindade, né? O trono, né? Que assumiu o amparo do ser no exterior de Deus. Existem muitas divindades mistérios no plano fatoral da criação, que realizam a exteriorização. O que está dentro é exteriorizado para fora, né? Então, que realizam a exteriorização de novos seres espirituais, gerados por Deus no lado interior da criação. Uma infinita parcela desses seres, após o processo evolutivo,
entra na dimensão espiritual humana para vivenciar a experiência do plano material da vida. No entanto, nem todos os seres evoluem na matéria. Não reencarnam. Eles realizam sua evolução nas dimensões paralelas à humana. São dimensões intraplanetárias. Agora, vamos estudar as estrelas mentais da vida, ou as estrelas mentais dos tronos, que serão as nossas estrelas de cada um de nós, de cada trono. Uma das razões da reencarnação é para o desenvolvimento mental cétuplo, análogo ao magnetismo do divino trono planetário. Do trono planetário, né? Sol. Que é o trono de Deus, que deu origem ao planeta Terra. Trono planetário. Eu entendo que seja o Sol, né? 5. Ele, o trono planetário, é um trono cétuplo, pois ele capta diretamente do Divino Criador as 7 radiações divinas, que dão origem ao santuário sagrado. Então, ele capta, fez os tronos, os 7 tronos, são 14. Ele fez os 7, depois ele se dividiu em 2. Fez os outros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estes tronos são o santuário. O santuário. É isso que eles estão falando. Eles estão assentados. Deve estar assentado aqui, ao redor dele. Então, ele é um trono planetário, cétuplo, pois ele, das 7 encruzilhadas, né? Pois ele capta diretamente do Divino Criador, que está as 7 radiações divinas que dão origem ao santuário sagrado. O trono planetário, no início, como era o trono planetário no início? No início, era apenas um trono fatoral, cristalino, fatorador da geração divina de seres, criaturas e espécies. Ele foi gerado em Deus, dentro, né, de Deus, como manifestador individual de sua qualidade cristalina. Bom, vamos explicar de outra maneira. Então Deus, que também tem Deus tem tudo dentro dele, né? Então Deus tem essa qualidade cristalina, a qual colocou ali, nesse trono, para que ele Ele foi gerado em Deus como manifestador individual de sua qualidade cristalina. E então gerou, exatamente, está certo. E então gerou em si, e de si, gerou dentro dele também, e de si, até que alcançou o grau de trono fatoral planetário. Anteriormente, antes de ser o que ele é agora, ele acumulava sua qualidade cristalina, e nela
gerava sua onda fatoral. E com essa onda foi imantando os seres que assumiram a condição de seres cristalinos, regidos pelo trono da fé, por causa da qualidade cristalina que os imantou quando foram gerados por Deus na sua qualidade congregadora. Ih, agora complicou, né? Qualidade congregadora é o amor, que agrega, né? Também. Ou não? Não, fala congregador. Congregador é o quê? Bom, mas o amor está sempre presente. O amor está sempre presente. Deixa eu ver se eu tenho alguma anotação aqui. É tanta informação, mas é tanta informação, né? Isso até se perde. Não, congregador, congregar, tem a ver com o cristalino. E esse fator congregador cristalino, o atributo é para a religiosidade. E vem de quê? Oxalá. Oxalá o Naboda é Deus, né? Ele é magnetizador. Magnetizador, porque devido ao atributo de a qualidade da fé, atributo religiosidade, ele é congregador e cristalino. O que cristalino é? Cristalizar. Muita gente fala assim, está com pensamento cristalizado. Cristalizar a forma da... Se eu conseguisse derreter esse cristal, ele já não seria cristalizado. Então, eu estava falando, anteriormente, antes de ser o que ele acumulava a sua qualidade cristalina e nela gerava a sua onda fatoral, né? E com essa onda foi imantando os seres que assumiram a condição de seres cristalinos, regidos pelo trono da fé por causa da qualidade cristalina, que os imantou quando foram gerados por Deus na sua qualidade congregadora. Então, quando for cristalino, ele é congregador. Se um ser natural cristalino encarnar, lembra que eles disseram que primeiro está lá na dimensão natural para depois vir lá, aqui para a Terra? Se um ser natural cristalino encarnar para espiritualizar-se, de imediato terá seu único campo magnético circular multiplicado por 7, assumindo a forma seguinte que eu vou botar aqui no quadro e vou mostrar no livro. Estão entendendo? Não é só quando está fazendo o que ele tem aquilo. Nós temos isso que eu vou mostrar. Todos nós.
7. Acho que eu fiz 7, né? Os 7 círculos ficam girando ao redor da coroa do filho do trono da fé. Mas a roda magnética que os círculos formam é horizontal, tá? É como se fosse um disco com 7 cores colocados sobre a cabeça. E agora eu vou mostrar do livro. E eles colocaram uma estrela aqui do lado, porque ali tem uma estrela. Será que tá dando para ver? Vai ser muito ruim. Eu agora vou ter que mostrar, eu vou ter que tirar uma xerox aqui. Sabe, eu esqueci. Eu lembrei, tem que tirar uma xerox lá, mas eu esqueci. Então vocês têm paciência aí, porque quem não tiver o livro, como é que vai saber, né? Tem que mostrar direitinho. Que levantar. Então, senhores, vocês veem como Deus é perfeito, como ele faz as coisas e cria tudo direitinho. E o ser humano é que desvirtua, né? O ser humano é que faz através dos seus pensamentos, é que ele faz bobagem e estraga a própria criação dele. O ser humano é que estraga a própria criação nele próprio. E aí começa a receber energias negativas, por isso. E então acaba sendo o ser humano utilizado por seres também negativos que gostam do mal, fazer um mal. Gosta de fazer um mal nas pessoas. Caramba. Não ligou aqui. E então é um dever de cada um preservar o nosso corpo material, a nossa saúde, porque o corpo material é sagrado, porque nele habita o nosso espírito, que foi feito por Deus, e a matéria também, né? Foi feita por Deus. E aquela observação que eu sempre digo, existem seres que
também fazem vidas, porque já tem a mente como se fosse ligada com Deus, né? Então, eles conseguem fazer vidas também. Evoluíram muito. Pronto, está saindo a primeira cópia. Saiu errado. Saiu errado. Bem, senhores, vamos ter paciência aí. Estou falando, não deu certo. Ah, meu Deus. Não saiu tudo. Vamos ver se agora vai dar certo. É que o livro não dá muito jeito, sabe, para ficar aqui. Eu estou com pouca tinta. Não. Pouca tinta, assim. Então as estrelas saíram tudo apagado. Que coisa, gente. Olha, não está saindo direito não, sabe? Eu vou desistir e vou mostrar o que puder mostrar. Desistir, sabe? É uma pena. É que não dá, não. Vamos. O que eu vou mostrar, tá vendo? As estrelas, não adianta nem tirar as outras, que tem um monte de estrelas. É isso, tá saindo assim, sabe? Ó, não dá pra... e aquela, a figura, tá vendo? Mas... aqui saiu, já não saiu direito. Então vamos fazer a coisa de outra maneira, né? Acho que me deram uma ideia aqui. Tirar foto e mostrar no celular. Até eu posso fazer isso. Experimentar aqui. Cada trono, são 2, né? São 14. Então, cada um deles, a parte masculina tem uma estrela, a parte feminina também tem uma estrela diferente. Cada um tem uma estrela diferente. E aí, o que vai predominar? Pode predominar a feminina ou a masculina, do trono da fé, ou do trono do conhecimento, ou do trono, para quem não entendeu direito, pode ser do trono da lei, né? Muito bem. Vou fazer aqui uma experiência. Vamos ver se vai dar certo aqui. Muito bem.
Deixa eu marcar. Bom, senhores, então... Então, visto isso... Então, o magnetismo mental dos filhos dos tronos de Deus, eles formam os desenhos, e cada desenho geométrico tem como se fosse uma estrela. Então, eu vou mostrar aqui. 1, 2, 3, 4. Eu vou dar a explicação depois. Então, vocês memorizem. Número 1, 2, 3, 4. Eu vou seguir a ordem. E tem muito mais do que isso. Eu não tirei ainda a foto deles, mas tem que tirar aqui. Olha só. Um é masculino, outro feminino. Olha aí. Isso aqui embaixo parece até uma teia de aranha. Mas vocês veem que é uma estrela. Um tem uma estrela, outro. Estas estrelas estão onde? Nos seres naturais. E quando a gente reencarna, ou quando a gente fica lá e não reencarna, nunca reencarnou e fica lá numa dessas dimensões naturais, a gente vai ter sempre no nosso mental alguma forma geométrica estrelar dessas aí. Então, a primeira que eu mostrei, a primeira que é assim, tem esse formato assim, tá? Aquela primeira, escura, isso tudo aqui é escuro. O magnetismo mental dos filhos dos tronos forma desenhos ou símbolos diferentes, como veremos a seguir. Primeiro, os seres naturais regidos pelo trono masculino da lei. É esse primeiro que eu mostrei. Tem dentro dos seus mentais uma estrela de 5 pontas raiada, mas não fala a cor. Eles não falam tudo, né? Segundo, os seres naturais regidos pelo trono masculino da justiça têm dentro dos seus mentais uma estrela de 6 pontas sobre um duplo eixo magnético horizontal e vertical. Ele tem assim um eixo aqui, que eu mostrei aí. O próximo. Os seres naturais regidos pelo trono masculino do conhecimento têm dentro dos seus mentais um triângulo equilátero, todo raiado, com 3 raios maiores em cada vértice. Os seres naturais, os seres naturais regidos pelo trono masculino da evolução têm dentro dos seus mentais um triângulo dentro de um hexágono, de cujo centro saem 8 raios retos. E agora eu vou mostrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou mostrar mais 4 aqui, ó. Procurar a luz aqui. Pronto, melhorou, né? Vamos contar de cima para baixo, a explicação é de cima para baixo, como o outro, tá? Vou começar.
Os seres naturais regidos pelo trono masculino do amor têm dentro dos seus mentais 7 raios retos que saem do centro de um círculo e eles são envolvidos por 2 ondas entrelaçadas formando esse desenho ou símbolo. O seguinte, os seres naturais regidos pelo trono masculino da geração têm dentro dos seus mentais um desenho ou símbolo que é assim, tá? 7 círculos concêntricos cortados por 2 raios retos, perpendiculares entre si. O seguinte, os seres naturais regidos pelo trono feminino da fé têm em seus mentais um símbolo ou desenho que é um círculo, de cujo centro sai uma espiral, enquanto outra sai do círculo e dirige-se ao seu centro, e ambos ficam girando em sentidos contrários. Então, tem 2 espirais. Bom, eu vou mostrar. Essas foram as 3 primeiras que eu mostrei. Agora, daqui para baixo, ó. Mais 4. Os seres naturais regidos pelo trono feminino da lei têm em seus mentais um símbolo ou desenho que é assim, um círculo de cujo centro saem 21 raios curvos que ficam girando em sentido anti-horário. Em vez de girar assim, gira assim. Os seres naturais, os seres regidos pelo trono feminino da justiça têm em seus mentais um símbolo ou desenho que é um círculo com 7 raios, cujo espaço entre um e outro é ocupado por essências, e em cada espaço elas assumem uma cor, qual um arco-íris. Próximo. Os seres naturais regidos pelo trono feminino do amor têm em seus mentais um símbolo ou desenho que dá a impressão de ser um círculo com 4 corações girando. É igual ventilador. Igualzinho. Só que as partes são em formato de coração. Os seres naturais regidos pelo trono feminino da evolução têm em seus mentais um símbolo ou desenho que é um círculo dividido por 2 raios, e entre eles há 4 losangos que ficam girando em sentido horário, enquanto o círculo e os raios permanecem parados. Temos mais 2 aqui para mostrar. Seguindo a ordem, os seres naturais regidos pelo trono feminino do conhecimento têm em seus mentais um símbolo ou desenho que é assim, um círculo cujo interior é todo triangulado, que gira para a esquerda, e os seres outro trono. Os seres naturais regidos pelo trono feminino da geração têm em seus mentais um símbolo ou desenho estrelado, pois é um círculo com 7 estrelas pentagonais que saem de um pequeno círculo em seu centro. Elas giram para a direita e cada estrela é de uma cor. Tem mais coisas isso da geração. Esses campos eletromagnéticos pairando ao redor do chakra coronal
dos seres naturais os distingue de qual trono o imantou. Esses campos só são visíveis, preste atenção agora, esses campos só são visíveis para quem possui a visão cristalina ou espiritual, porque são magnéticos esses campos de ondas. Muitos seres espirituais. É interessante, eu estou lembrando aqui o Piatã, ele dizia que a gente tinha um Merkaba. Existe o Merkaba dos pleiadianos, né, os seres extraterrestres. Eu até tenho ele aí no meu computador. A gente, quando ficava lá meditando com eles, online, ele colocava esse Merkaba girando lá no vídeo dele para a gente acompanhar, né, na meditação. E ele tem como se fosse uma estrela. Interessante. Continuando aqui. Muitos seres espirituais, após seu amadurecimento, são enviados para este planeta e muitos deles evoluem em dimensões espirituais sem ter que reencarnar. O mesmo acontece com outros planetas, pois abrigam em seus lados etéricos ou espirituais gigantescas populações de espíritos. Então, após a saída do novo ser, identificado como macho ou fêmea, graças à sua estrela da vida, a identificação é a identificação da estrela. Se ele recebeu a estrela feminina predominante ou a masculina predominante, é isso, né? Não está falando de sexo não, hein, gente? Então, após a saída do novo ser, identificado como macho ou fêmea, graças à sua estrela da vida, ele passa a ser alimentado pelos mentais divinos, ou divindades mistério, né? Que o nutrem com suas energias vivas e divinas, mentais. O primeiro estado da energia não é algo que forme o primeiro plano de vida, mas forma-o para ser o berçário da vida dos seres em seus primeiros estágios evolucionistas, com todos ainda inconscientes sobre si mesmos. Centelha, que a gente chama centelha divina, o fator. Primeiro plano da vida. Bom, agora, isso também está no livro, mas eu não quis falar antes, vou falar agora. Essa polêmica de acender vela, não acender vela, olha o que ele diz agora da vela.
A vela, quando acesa, branca, uma branca, para alguém, visando ajudá-la, suas ondas ígneas do fogo da vela, do fogo, ondas ígneas, o fogo é ígneo, né? Fluirão no éter e alcançam o disco magnético, olha só. Então, você acende uma vela e onde é que está a varinha? Ó, varinha, com esse negócio de bota papel pra cá, pra lá, ó. Sumiu. Poxa, não sei mesmo. Quando a pessoa vai, acende uma vela branca e fica lá, Senhor, fulano de tal está com uma doença grave, estou pedindo aqui, para que, etc, etc, né? Então ele está lá, concentrado, a pessoa está concentrada. Está visando ajudar essa pessoa, ou então o anjo da guarda da pessoa, que não tem esse hábito. Então, as ondas ígneas da vela ela forma ondas. As ondas ígneas da chama da vela fluirão no éter, no ar, e vão alcançar o disco magnético e a internalizarão para dentro, vai para dentro. Ela alcança o disco magnético, interioriza, né? E distribui pelos corpos sutis não material. O corpo sutil, esse corpo aqui sutil, e distribui pelo corpo sutil o corpo energético e o eixo magnético e equilibrador. Nós temos o eixo, né, a vertical, onde tem os polos, o sul e o norte. Essa energia ígnea, ele atua primeiro no cérebro sutil, não é na matéria. Ele entra lá dentro e faz o serviço dele aqui. E certamente vai curar se a pessoa tiver merecimento. Ou então vai fazer com que a pessoa procure a cura em algum lugar, né? Também tem isso. Tem outra coisa sobre a vela. Só vai saber disso quem assistir esse vídeo, né? Não vou fazer separado, não. Então, se alguém for clarividente, pode fazer o seguinte. Que a própria pessoa, se colocar, ela não, acho que não vai conseguir ver, né? Tem que ser o clarividente colocar na outra pessoa, eu acho. Uma vela branca no centro do chakra coronário. Acesa.
Pronto. Botou a vela lá. No centro, aos poucos, essas ondas, porque aqui é a essência ígnea, né? Que vem de Deus, essas ondas ígneas, ela vem de Deus, né? Está impregnada no fogo, né? Então, essas ondas ígneas que ela faz, elas fluirão pelas ondas eletromagnéticas dele. Aí você bota aqui e vai fazer com que o clarividente veja, mas é só clarividente. Clarividente que tenha clarividência cristalina. Ele olha e vê. Quem quiser fazer o teste, ou quem conhecer, deve ser interessante. A gente até vai ver a cor, então, né? Tem outra coisa aqui. Tem outra coisa para revelar. A arruda geralmente dizem pra gente colocar a arruda, né? Que é uma defesa e tal. Já tive essa experiência, realmente ela murcha quando a pessoa é negativa. É verdade. E serve como remédio. Uma vez um guiado médium me mandou colocar nas pernas sal, arruda e rosa branca, né? Então, vai no fogo, esquenta para sair a propriedade, né? E depois passa. Eu estou querendo fazer essa experiência de novo, quem sabe, se melhora aqui para cima, quem sabe, né? Eles dizem o seguinte: se a folha de arruda for isolada, quer dizer, tira as folhinhas, isola sem o galho, né? O princípio curador dela é um antibiótico poderoso, mais forte que a penicilina. Só que no seu estado natural, esse antibiótico está neutralizado, ou seja, não funciona. As folhas aquecidas da arruda liberam mínimas quantidades desse antibiótico e são capazes de destruir colônias de bactérias da família Coccus, Gonococcus, Estafilococcus, por aí vai. Em número de 7, agora, senhores, prestem atenção, né? Olha aqui. Em 7 folhas, se você pegar 7 folhas de arruda e uma vela branca acesa, são capazes de desagregar as mais poderosas magias negras feitas contra uma pessoa que vive consultando os médicos e nunca fica boa, ninguém sabe o que ela tem, nunca fica boa e não consegue curar-se, né? Então, pois a magia atinge o espírito da pessoa. Porque essa pessoa, quando faz a macumba, ela vai para o espírito da pessoa, né? E é o espírito da pessoa, por exemplo, ela quer produzir uma doença naquela pessoa. Então, a doença vai primeiro para o perispírito.
o perispírito. Depois é que vem para o físico. Os nossos pensamentos maus criam doenças que vêm para o físico. A maioria das nossas doenças é do espírito, perispírito, né? Que é o transmissor, e da nossa parte sutil. Então essa dica aí da Ruda, isso é magia, né? Então não precisa fazer aquele com os tronos, a magia dos tronos de Deus ensina. Então, uma coisa mais simples, ou pode usar um daqueles círculos e fazer isso. Tem que ter concentração. Será que a pessoa pode fazer para ela mesma? Pode experimentar, se vocês estão aí com alguma doença, experimentar fazer por vocês mesmos. Faz um círculo. Faz um círculo. Senta dentro do círculo. Coloca as folhinhas de agulha. Isso sou eu que estou falando, ou estão transmitindo, não sei. Acende a vela na frente, né? Se concentra e pede. Pede ao trono da fé. Trono da fé. E faça uma reverência com respeito, né? Não é assim, eu vou fazer barulho. Respeito, humildade, tá, gente? Bom, senhores, então acabei este vídeo e o próximo sobre este assunto vai ser do segundo plano da vida, tá? Interessante, né? Gente, nem fazíamos ideia que a coisa acontecia assim, né? Muita gente... Deus faz as pessoas pão. Ele pensa e faz. E não é assim, né? Tem vários procedimentos. Então tá, gente. Então, até o próximo vídeo. Tudo de bom, paz e luz a todos.